Minha mãe ficou ao lado da mulher que tirou tudo de mim e me destruiu. Eu sempre achei que, por mais que o mundo me machucasse, minha mãe seria o único lugar onde eu poderia me sentir seguro, onde eu encontraria colo, consolo e, acima de tudo, justiça. Mas nada me preparou para o dia em que ela olhou nos meus olhos e me fez sentir como se eu merecesse ser traído, como se a dor que eu estava sentindo fosse pequena, ou pior, irrelevante, porque aos olhos dela, a mulher que me destruiu era mais digna de compaixão do que o próprio filho que ela colocou no mundo. E tudo começou com pequenas rachaduras, como quase toda tragédia emocional, pequenos comentários, escolhas sutis, a forma como ela elogiava demais a minha ex, como se tivesse mais orgulho dela do que de mim, como se tivesse encontrado na minha companheira uma versão melhorada do que eu jamais seria, e no começo eu ignorava, fingia que era só coisa da minha cabeça, até porque eu estava apaixonado, eu amava aquela mulher com tudo que eu tinha, e quando você ama alguém assim, você não quer enxergar os sinais, você os apaga, você os recalcula até virarem nada. E foi exatamente isso que eu fiz por anos, enquanto eu trabalhava feito um condenado para construir um lar decente, enquanto eu me matava de estudar e correr atrás de estabilidade. Ela, a mulher que eu amava, passava mais tempo com a minha mãe do que comigo, e isso deveria ter me alertado, mas eu confundia proximidade com afeto, achava bonito que as duas se dessem tão bem, que minha mãe finalmente tivesse alguém com quem compartilhar as coisas femininas da vida, já que depois da morte da minha irmã ela ficou ainda mais vazia, mais dependente emocionalmente de qualquer mulher que cruzasse seu caminho. E quando Minhas entrou para nossa família, foi como se ela preenchesse um vazio que eu jamais conseguiria tocar, porque, no fundo, talvez minha mãe sempre tivesse desejado uma filha em vez de um filho, e eu me tornei uma espécie de erro emocional na vida dela, algo que ela tolerava mas nunca celebrou de verdade. Só que quando a traição veio como uma onda gigantesca quebrando tudo que eu acreditava, e não foi uma traição qualquer, foi com um amigo próximo, alguém que frequentava a minha casa, que jogava sinuca comigo, que sorria pro meu rosto com a mesma boca que beijava a mulher com quem eu dividia a cama. E quando eu descobri, meu mundo parou, eu travei, eu gritei, eu chorei de um jeito que nem sei explicar, e quando eu fui correndo contar para minha mãe, esperando o mínimo de acolhimento, esperando aquele abraço que a gente vê em filmes, ela simplesmente olhou para mim com uma calma gelada e disse que ela deve ter tido os motivos dela. E naquele momento meu coração rachou em dois lugares diferentes, porque eu perdi a mulher que eu amava e, ao mesmo tempo, percebi que minha mãe nunca esteve do meu lado de verdade. Ela continuou se encontrando com a minha ex, continuou defendendo ela como se fosse a vítima da história, como se eu, o traído, fosse o algoz, como se eu tivesse falhado em ser homem o suficiente, e isso mexeu com o meu psicológico de um jeito brutal. Eu passei dias sem conseguir sair da cama, me sentindo um nada, como se minha existência fosse descartável, como se eu fosse indigno de lealdade, nem da mulher que jurei amar, nem da mulher que me deu a luz. E eu lembro de uma noite específica, a pior de todas, em que eu sentei no chão do banheiro, tremendo, com a lâmina na mão, encarando o espelho, perguntando por que eu era tão fácil de ser deixado, por que as pessoas que deveriam me amar eram as primeiras a me destruir, e no fundo eu sabia que a resposta não estava em mim, mas era difícil acreditar nisso quando tudo apontava o contrário, quando até a minha própria mãe achava justificável o que fizeram comigo. Eu me afastei de tudo, parei de trabalhar, rompi laços com amigos, e passei a me esconder em mim mesmo, construindo uma concha de desconfiança em volta do meu coração. Só que mesmo nos piores dias, havia uma fagulha que resistia, uma parte de mim que ainda queria entender por que minha mãe escolheu ela em vez de mim, por que ela ficou do lado de alguém que destruiu a vida do próprio filho. E essa pergunta começou a me corroer tanto que virou uma obsessão, e foi aí que eu comecei a cavar o passado, a juntar os fragmentos, a revisitar conversas, mensagens, lembranças, e percebi que aquilo tudo talvez nunca tenha sido sobre a traição em si, mas sim sobre a relação que minha mãe criou com ela, uma relação que, aos poucos, foi tomando o espaço da nossa, como se ela fosse o filho que minha mãe sempre quis ter, como se eu fosse só um acidente biológico entre as duas. E essa dor, essa percepção de que fui substituído dentro da minha própria família, me transformou completamente. Me obrigou a encarar quem eu era sem os filtros da carência, sem a esperança de redenção familiar, e foi o início de uma longa jornada que ainda estava só começando. Depois que aquela noite passou e eu não tive coragem de fazer o que a dor pedia, algo dentro de mim quebrou de forma silenciosa e irreversível. Não foi um rompimento barulhento, foi como se uma parte do meu coração tivesse morrido sem aviso, sem alarde. E no lugar ficou um vácuo, um espaço estranho que me fazia enxergar tudo com frieza, como se eu tivesse me desligado de mim mesmo para sobreviver. E nos dias que se seguiram, eu passei a viver no automático, sem planos, sem direção, apenas
respirando por obrigação, acordando e dormindo como um prisioneiro de lembranças que não me deixavam em paz, porque por mais que eu tentasse me distrair, a imagem da minha mãe tomando café com a mulher que me traiu me assombrava. Parecia um filme repetido que minha mente fazia questão de exibir todo dia, e o pior é que elas continuaram próximas, como se nada tivesse acontecido, como se o que eu sentia fosse apenas um detalhe incômodo a ser ignorado, e quando eu tentei confrontar minha mãe, quando eu, ainda com alguma esperança tola, pedi que ela pelo menos se afastasse da minha ex por respeito à minha dor, ela simplesmente disse: "Você precisa superar, a vida segue." E eu queria gritar, queria sacudir ela, queria perguntar como é que uma mãe pode ser tão cega, tão insensível, mas eu não disse nada, só engoli seco e fui embora, porque naquele momento eu entendi que eu não tinha mais mãe, pelo menos não uma que me enxergasse, não uma que me protegesse, e isso me matou mais um pouco por dentro, porque era como viver órfão com os pais ainda vivos, como carregar uma ferida aberta que todo mundo insiste em fingir que não vê. E nessa fase eu fiz coisas que não me orgulho, me afundei em relacionamentos vazios. Saía com qualquer pessoa que me olhasse por mais de 3 segundos, buscava no toque de estranhos um alívio momentâneo para uma dor que parecia eterna, e cada noite que eu acordava em camas que não eram minhas, com rostos desconhecidos ao lado, só me fazia me sentir ainda mais perdido, mais sujo, mais longe de quem eu fui um dia. E no fundo tudo isso era uma forma de punição, porque uma parte de mim ainda achava que eu era o culpado, que eu devia ter sido um filho melhor, um namorado melhor, que se tudo desmoronou foi porque eu não fui suficiente, e essa culpa foi me corroendo até que eu bati no fundo do poço de verdade, não aquele fundo simbólico que as pessoas falam, mas o fundo real, aquele onde você se olha no espelho e não se reconhece, onde você passa dias sem tomar banho, sem comer, onde os olhos perdem o brilho e a pele perde o sentido. Foi nesse ponto que eu percebi que eu precisava sair dali, que ou eu me reconstruía ou eu desaparecia, e então, pela primeira vez, eu tomei uma decisão só por mim, me afastei de tudo. Deletei redes sociais, troquei de número, cortei contato com todo mundo, inclusive minha mãe, especialmente ela, e fui embora da cidade. Aluguei um quarto pequeno em um lugar que ninguém me conhecia, e comecei do zero, sem planos mirabolantes, só com a intenção de respirar sem dor, e nesse novo começo eu redescobri o silêncio, aprendi a ouvir minha própria mente sem fugir dela, comecei a escrever tudo o que sentia, como se o papel fosse o único lugar seguro que me restava, e aos poucos, sem perceber, a escrita virou cura, as palavras me deram estrutura quando tudo dentro de mim ainda era ruína, e foi assim que eu fui me reconstruindo, sem pressa, sem plateia, só eu e o tempo, e com o passar dos meses eu comecei a trabalhar com algo que sempre gostei, mas que nunca tive coragem de tentar antes. Comecei a editar vídeos para criadores de conteúdo, algo que me permitia ficar nos bastidores, escondido do mundo, mas ainda assim participando dele. E pela primeira vez em anos eu sentia que estava fazendo algo meu, algo que não dependia da aprovação de ninguém, nem da minha mãe, nem de nenhuma mulher. E nesse novo ciclo eu conheci pessoas diferentes, gente que me respeitava sem saber do meu passado, que me tratava com leveza, e uma dessas pessoas foi a Lívia, uma mulher que entrou na minha vida sem prometer nada, mas que foi ficando aos poucos, com um jeito tão simples e honesto que eu estranhei no começo, porque eu estava acostumado com relações carregadas, com jogos emocionais, com aquela tensão constante que eu confundi por muito tempo com paixão, mas a Lívia era diferente, ela não me cobrava, não tentava preencher buracos, apenas dividia a caminhada, e isso me assustou, porque pela primeira vez eu estava sendo amado de um jeito calmo. E o amor calmo é difícil para quem só conheceu o amor que machuca. Então eu resisti, me sabotei, tentei afastá-la, mas ela ficou, com paciência, com respeito, até que um dia eu desabei e contei tudo. Contei sobre a traição, sobre minha mãe, sobre o vazio que eu carregava no peito, e ela não disse nada no início, só me abraçou, e naquele abraço eu chorei como uma criança que finalmente encontra colo depois de anos perdida, e foi naquele momento que eu percebi que talvez eu pudesse recomeçar de verdade, não só geograficamente, mas emocionalmente, que eu podia me permitir ser amado sem medo. E foi ali que começou a minha verdadeira reconstrução, mas o destino, como sempre, ainda tinha mais algumas peças para mover. Quando achei que finalmente tinha reencontrado algum tipo de paz, quando a presença da Lívia começou a se tornar sinônimo de segurança e não mais de desconfiança, o passado, como sempre faz, bateu à porta sem pedir licença, e dessa vez veio na forma de uma mensagem inesperada. Um número conhecido que eu nunca mais pensei que veria no visor do meu celular. Minha mãe, depois de quase 2 anos de silêncio, decidiu me procurar como se nada tivesse acontecido, como se o tempo fosse suficiente para apagar o que ela fez, e a mensagem era tão simples, tão fria, que doía mais do que se ela tivesse me xingado. Ela só escreveu: "Precisamos conversar, estou com saudade." E eu fiquei olhando para aquela tela por minutos, sentindo o sangue ferver, porque não era saudade.
Era arrependimento disfarçado, era remorso vindo tarde demais, era a tentativa de se redimir quando a ponte já tinha queimado, e eu quase apaguei a mensagem, quase fingi que nunca vi, mas algo dentro de mim queria entender, queria olhar nos olhos dela e perguntar o que se passa na cabeça de uma mãe que escolhe abraçar quem destruiu o filho. E por isso, contra todas as minhas defesas, contra o bom senso e até contra o conselho da própria Lívia, eu marquei o encontro, disse que não queria conversa longa, que seria breve, só para encerrar um ciclo, e fui, com o coração apertado, com a alma em alerta, e quando a vi sentada na cafeteria em que marcamos, percebi que ela estava mais velha, mais cansada, mas ainda assim com mesmo olhar que me julgava desde criança, o olhar de quem nunca me achou o suficiente, e ela sorriu ao me ver, aquele sorriso que antes me confortava, agora me enojava, e quando me sentei, ela estendeu a mão por cima da mesa, como se tudo estivesse bem, e eu recuei, não por maldade, mas por instinto, porque tocar nela era tocar em todas as feridas que eu passei anos tentando cicatrizar, e ela começou a falar, dizendo que sentia minha falta, que achava que eu tinha exagerado ao cortar os laços, que ela só queria ser neutra na confusão toda, que não podia simplesmente virar as costas para minha ex porque ela era quase como uma filha, e ouvir aquilo foi como levar um soco no estômago. Porque ali, naquele instante, ficou claro que ela nunca me enxergou de verdade, que o amor que ela dizia ter por mim vinha sempre com um asterisco, com uma condição, com uma medida de comparação, e então eu perdi a calma, falei tudo o que estava entalado, disse que nunca me senti prioridade na vida dela, que mesmo quando criança ela sempre achava desculpas para me diminuir, que eu cresci com a sensação de que minha existência era um erro que ela tolerava por obrigação, e ela tentou interromper, tentou justificar, mas eu segui, porque aquela era a única chance de vomitar toda a mágoa acumulada por anos. Disse que o dia em que ela colheu minha traidora foi o dia em que ela me enterrou emocionalmente, e que não existe perdão quando não há arrependimento verdadeiro, que o precisamos conversar. Dela deveria ter vindo com um pedido de desculpas, com o reconhecimento do mal que ela causou, mas não, ela só queria seguir a vida como se nada tivesse acontecido, e eu não podia permitir isso, não mais, porque agora eu me respeitava, agora eu me conhecia, e depois de soltar tudo, me levantei, olhei nos olhos dela uma última vez e disse: Você perdeu o direito de ser minha mãe quando escolheu proteger quem me destruiu, e saí, sem olhar para trás, sem sentir culpa, porque naquele momento eu me libertei, foi como se uma corrente invisível tivesse se partido, e pela primeira vez em anos, eu andei leve, mesmo chorando, mesmo doendo, mas era uma dor que me limpava, não que me afundava, e ao voltar para casa, Lívia me recebeu com o olhar de quem sabia exatamente o que eu precisava, não falou nada, só me envolveu em silêncio, e eu desabei de novo, mas dessa vez não era fraqueza, era alívio, porque finalmente eu tinha encerrado um capítulo que me impedia de viver o resto da minha história, e nos meses seguintes eu continuei trabalhando, crescendo, me firmando, e com o apoio da Lívia, comecei a planejar projetos maiores, abri minha própria agência de edição e produção, montei uma pequena equipe, tudo ainda muito simples, mas meu, construído com as minhas mãos, com a minha dor transformada em força, e ao ver tudo isso tomando forma, eu percebi que eu não precisava mais de validação de ninguém, que a ausência da minha mãe, por mais que ainda deixasse marcas, não determinava mais o meu valor. E foi quando a vida, mais uma vez, me colocou diante de uma escolha difícil. Porque minha ex apareceu, sim, aquela mesma, mandou mensagem, depois de anos de silêncio, dizendo que tinha visto uma publicação sobre minha empresa, que queria conversar, esclarecer as coisas, e eu respirei fundo, olhei aquela mensagem com um misto de nojo e pena, porque agora era óbvio, ela só voltou porque ouviu falar do meu sucesso, porque soube que eu tinha vencido, e isso doeu, não porque eu queria ela de volta, mas porque confirmou o que sempre temi, que eu fui usado, que fui apenas uma escada para o ego dela. E agora que eu estava no topo, ela queria subir de novo, mas dessa vez não, dessa vez eu não ia deixar, e decidi responder, não com raiva, mas com firmeza. Escrevi: Não tem nada para esclarecer, você e minha mãe fizeram suas escolhas, e eu fiz as minhas, e a melhor delas foi seguir sem vocês, e bloqueei, sem pensar duas vezes, porque naquele momento eu tinha certeza de que o amor que me salvou não foi o da mulher que dizia me amar, nem da mãe que deveria me proteger, mas o amor que eu reaprendi a dar para mim mesmo, e o amor verdadeiro que encontrei em quem chegou sem pressa, sem mentiras, apenas com a vontade de caminhar junto. Depois de bloquear minha ex, senti uma paz silenciosa, como se finalmente o ciclo estivesse completo, como se as vozes do passado tivessem, enfim, se calado, e com isso veio uma clareza que me fez enxergar tudo com outros olhos. Percebi que o que mais me prendia àquela dor não era a traição em si, mas a sensação de ter sido descartado por quem mais deveria me acolher, minha mãe. E naquele silêncio que se instalou, eu comecei a reconstruir os pedaços que ainda faltavam, comecei a me permitir viver de verdade, sem me desculpar por estar bem, sem medo de ser feliz,
e isso refletiu no meu trabalho, na minha postura, até na minha voz, que antes era carregada de culpa, agora era firme, decidida, e com o crescimento da agência, vieram novas oportunidades, contratos maiores, reconhecimento que eu nunca pensei que teria, pessoas que queriam ouvir minha história, saber como eu tinha conseguido me reerguer depois de tanto, e por mais estranho que fosse, contar meu passado se tornou uma forma de cura, porque cada vez que eu falava, eu tirava mais um peso das costas, e ver que minha trajetória inspirava outros me dava a certeza de que minha dor não tinha sido em vão, e foi nessa fase que decidi fazer algo simbólico, algo que eu devia para mim mesmo há anos. Voltei na casa onde morei com minha ex, a casa onde tudo desmoronou, estava vazia, à venda, e quando entrei, acompanhado do corretor, senti uma pontada no peito, as paredes ainda tinham ecos do que vivemos, da mentira que me envolvia sem que eu soubesse, andei por cada cômodo como quem revisita um campo de batalha, e quando saí de lá, deixei um pedaço de mim enterrado naquele chão, mas também levei outro pedaço de volta comigo, o pedaço que eu recuperei, o pedaço que agora sabia que não era culpado por tudo o que aconteceu, e com isso, tomei uma decisão radical, vendi meu apartamento antigo e comprei outro, longe daquele bairro, longe das memórias, queria recomeçar com tudo novo, inclusive o endereço, e Lívia me apoiou em cada passo, me ajudou com a mudança, decoramos juntos, e ver aquele novo lar tomando forma com ela ao meu lado me fazia perceber o quanto era diferente viver algo saudável, algo verdadeiro, e em uma dessas noites tranquilas, sentados na varanda do novo apartamento, olhando a cidade lá embaixo, ela segurou minha mão e disse que nunca conheceu alguém tão forte, que admirava tudo que eu tinha construído, e que se um dia eu quisesse, ela queria construir algo ainda maior comigo, e ouvir. Aquilo me pegou desprevenido, porque eu estava tão acostumado a lutar sozinho, a sobreviver, que esqueci como era ser amado de forma leve, sem cobranças, sem jogos, e eu não respondi com palavras, só a abracei com força, como quem agradece por não ter desistido de sentir, e os meses passaram, rápidos e cheios de vida, até que um dia, por ironia do destino, esbarrei com minha mãe numa livraria do centro, ela estava sozinha, mais abatida do que antes, e quando me viu, os olhos dela se encheram de água, mas eu não senti raiva, nem dor, só um vazio estranho, como se ela fosse uma conhecida distante. E ela se aproximou, tentou sorrir, perguntou se podia falar comigo por um minuto, e eu hesitei, mas concordei, e ali, entre prateleiras e o cheiro de papel novo, ela me disse que sentia minha falta, que sabia que errou, que reconhecia que me abandonou quando eu mais precisei, e que só agora, depois de perder minha presença por tanto tempo, tinha percebido quanto me amava, e eu escutei tudo. Em silêncio, com o coração firme, sem desabar, e quando ela terminou, eu disse que ouvir aquilo era importante, mas que o perdão não era um passe livre pro retorno, que algumas feridas cicatrizam, mas deixam marcas que a gente aprende a respeitar, e que talvez um dia, num futuro distante, eu conseguisse olhar para ela com o mesmo carinho de antes, mas que naquele momento, eu ainda estava aprendendo a ser inteiro, e que ela não fazia mais parte desse processo, e ao dizer isso, vi nos olhos dela uma tristeza sincera, mas também uma aceitação, como se enfim ela entendesse o tamanho da escolha que fez, e nos despedimos ali, sem promessas, sem abraços, só com um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra, e ao sair daquela livraria, senti que algo dentro de mim se fechou de vez, não como uma prisão, mas como uma porta que eu decidi trancar para proteger o que restou de mim. E na semana seguinte, eu e Lívia viajamos, fomos para um lugar longe, natureza, silêncio e céu aberto, e ali, deitados numa rede, ela me perguntou se eu estava pronto para virar a página de verdade, e pela primeira vez eu respondi sem medo, eu já virei, porque agora eu não era mais a vítima, nem o filho rejeitado, nem o homem traído, agora eu era alguém que sobreviveu, que reconstruiu, que entendeu que nem todo laço merece ser refeito, e que às vezes, a melhor forma de seguir em frente é não olhar mais para trás, e foi com esse pensamento que escrevi uma carta, não para entregar, mas para libertar, uma carta que deixei guardada numa caixa, junto com fotos antigas, como um lembrete de que até as cicatrizes têm valor, porque são elas que mostram onde fomos feridos, mas também onde vencemos. No dia em que completei 30 anos, acordei antes do sol nascer, com uma sensação estranha de leveza, como se o mundo estivesse mais silencioso, e sentei na beira da cama olhando o céu ainda escuro, sentindo uma paz que nunca tinha experimentado antes. Porque pela primeira vez eu não carregava rancor ao lembrar do passado, e isso me fez perceber que crescer, de verdade, é quando a gente deixa de desejar que o outro sinta a nossa dor e passa a desejar apenas que ela pare de doer dentro da gente. E naquele aniversário, rodeado por amigos que eu escolhi, por pessoas que me amam pelo que sou e não pelo que esperam que eu seja, percebi que havia construído uma nova família, não de sangue, mas de alma, e Lívia, com seus olhos sempre atentos e mãos firmes,
Era o coração dessa nova vida. Ela organizou uma pequena comemoração surpresa no nosso apartamento, com música leve, comida feita por ela e risadas sinceras, e quando ela apareceu na sala com um bolo simples, mas com meu nome escrito à mão no topo, senti meus olhos se encherem, não de tristeza, mas de gratidão, e os aplausos ali não eram só pela data, mas por tudo que eu tinha vencido até chegar ali. E depois da festa, quando todos foram embora, ficamos só nós dois na varanda. E ela me entregou uma pequena caixinha com um envelope, e ao abrir, encontrei um anel simples, de prata, com a palavra inteiro gravada por dentro, e a carta que o acompanhava dizia: "Você não precisa prometer nada para mim, só para o seu próprio coração, que nunca mais vai se calar diante de ninguém." E aquilo foi mais do que um presente, foi um selo de tudo que construímos juntos. E ali, sem alarde, sem clichês, eu pedi que ela ficasse comigo pro resto da vida, do jeito dela, do nosso jeito. Porque o que tínhamos não era pressa nem ilusão, era construção, tijolo por tijolo, verdade por verdade. E ela disse sim com os olhos marejados e um sorriso que me desarmou. E nos meses seguintes, a vida seguiu com seus altos e baixos, mas com uma consistência que eu nunca imaginei viver, e quando me vi sentado numa entrevista de um grande podcast, contando minha história para milhares de ouvintes, percebi o quanto tudo aquilo que me destruiu também me construiu, e ao final, quando me perguntaram se eu perdoei minha mãe e minha ex, eu respondi com sinceridade: perdoar não é esquecer nem conviver, é apenas aceitar que a dor existiu, mas não define mais quem você é. E aquilo ficou ecoando nos comentários, nas mensagens de pessoas dizendo que estavam passando por algo parecido, e que agora conseguiam respirar um pouco melhor, e eu entendi ali que minha voz tinha se tornado um farol para quem ainda estava perdido. E isso me deu propósito, me fez querer ajudar, escrever, gravar, contar mais. Porque se a minha dor não servisse para nada, então ela teria vencido, mas agora ela servia para transformar. E um dia, enquanto arrumava caixas antigas no depósito do novo apartamento, encontrei a carta que escrevi para minha mãe, aquela que nunca entreguei. E reli cada palavra com um distanciamento curioso, como quem lê uma história de outra pessoa, e percebi que eu não era mais aquele homem ferido, eu era alguém novo, renascido, e por um segundo pensei em ligar para ela. Mas logo entendi que esse impulso vinha mais da memória do que do desejo real, porque minha vida atual não tinha mais espaço para quem me abandonou, e tudo bem, não era sobre vingança, era sobre paz, e no fim daquele dia, sentado no sofá, com Lívia deitada no meu colo, percebi que finalmente estava inteiro. E que isso, por si só, era o maior triunfo. Porque agora, se minha mãe ou qualquer pessoa do passado me procurasse, eu não sentiria mais raiva, nem necessidade de provar nada, apenas diria: eu estou bem, e não preciso mais de vocês para seguir. E essa verdade doeu menos do que eu esperava, porque quando a gente se cura de verdade, o que antes parecia um buraco se transforma numa cicatriz silenciosa que não grita mais, apenas lembra. E naquele final de tarde, quando o sol tocava a janela e o mundo parecia mais calmo, entendi que a vida tinha me dado tudo o que eu merecia, não pelo que perdi, mas pelo que aprendi a construir mesmo sangrando. E ali, com meu passado em paz e meu presente firme, soube que o futuro seria, finalmente, meu.